Boa noite, estamos começando mais um programa Conexão Porto, hoje no Ministério Público Federal, com o Procurador da República, Dr. Antônio Molina da Loya. É uma honra estar aqui no seu gabinete e acompanhando o seu trabalho, que há mais de 20 anos, principalmente sendo o guardião da lei, tentando levar a qualidade e o desenvolvimento e acompanhando esse que é o maior porto da América Latina. Doutor da Loya, obrigado por tê-lo no programa. Quais são os desafios daqui para frente em administrar tantos caminhos, tantos processos? A gente tem aí o maior porto da América Latina, fora as responsabilidades do dia a dia dessa grande Procuradoria da República. O que a gente pode estar passando aqui para os moradores de Santos e região, hoje, nesse nosso Conexão Porto. Boa noite, vereador, é uma satisfação recebê-lo também, agradeço pelo convite. De fato, são vários desafios que o Ministério Público Federal em Santos, ele teve já ao longo desses anos, aí, décadas, podemos dizer assim, e outros tantos certamente estão por vir, na medida em que há um certo conflito entre a atividade produtiva, enfim, um polo industrial, Cubatão tem os seus problemas ambientais, temos conflitos entre a atividade do porto e a cidade, então isso também acarreta a situação de necessidade de você interferir em algum momento para buscar o cumprimento da legislação ambiental, enfim, e ao mesmo tempo também, sempre que possível, garantir o desenvolvimento econômico. Então, os desafios eles prosseguem e o Ministério Público Federal em Santos houve uma divisão na Procuradoria em razão da divisão da Justiça Federal, que criou uma seção judiciária em Registro e outra em São Vicente. Então, parte do trabalho terá que ser feito em São Vicente e em Registro, o que faz com que Santos tenha um foco mais específico para as questões atinentes à Baixada Santista propriamente dita. Várias são as atividades da Procuradoria. A gente sabe das atividades preventivas, mitigadoras e até as investigativas. Podemos dizer que recentemente, como exemplo de uma investida e de um trabalho elaborado pela Procuradoria, tivemos aí os incêndios com açúcar e recentemente um dos que foi praticamente considerado um dos maiores incêndios em que tange a atividade portuária. O incêndio da Ultracargo. Como é que anda esse processo, promotor? Isso. Até complementando um pouquinho até a resposta anterior, acho que seria interessante abordar que o Ministério Público Federal em Santos não trabalha só na questão ambiental, mas trata também da questão criminal, os crimes estão relacionados à competência da Justiça Federal, atinentes ao Porto de Santos, outros tipos de processos nessa área e também interesse de comunidades indígenas, quilombolas, patrimônio histórico, enfim, uma gama ampla de atribuições, uma delas é o Porto e nesse caso do incêndio da Ultracargo, a época dos fatos, durante ainda a ocorrência do incêndio, eu tive a oportunidade de comparecer no local acompanhado de peritos do Ministério Público Federal, que para avaliar a situação, até verificar se alguma medida seria necessário adicionar aquilo que já estava sendo feito, pois o incêndio prosseguia por vários dias e sem um controle que a população pudesse ter uma segurança, na medida em que as informações que eram lançadas na imprensa afirmavam que o incêndio estava controlado, mas em seguida surgia a informação de que mais um tanque pegou fogo e que não tinha espuma suficiente para o combate. Estivemos no local, vimos o empenho dos bombeiros, um trabalho até heróico, né? O que não deveria ser necessário ter uma situação que exigisse isso, até porque o tipo de preparação corriqueira do bombeiro é para atender emergências em residências ou em indústrias, mas um terminal petroquímico tem que ter uma equipe
bem formada e com equipamentos suficientes para combater, caso venha a acontecer algum tipo de início, já desde o início, e não alastrar de um tanque para outro e mais para outro, e aquela fumaça intensa, densa, caindo sobre a via ou sobre o estuário, e também os efluentes daquilo. Então, os efeitos desse incêndio, no caso do Ministério Público Federal, nós buscamos, além daquela presença física no local, provocar a atuação do Ministério do Combate à Fome para uma atenção àquelas famílias de pescadores atingidas diretamente pelo prejuízo da mortandade de peixes. Também o IBAMA foi questionado, questionamos a Agência Nacional do Petróleo, pois qualquer terminal desse tem que passar por um projeto e uma aprovação dessa agência. Encaminhamos material para a Fundacentro, para o Ministério Público do Trabalho, e estamos buscando uma atuação conjunta com o Ministério Público do Estado de São Paulo, o GAEMA, que também tem se empenhado no assunto, visando dimensionar os danos causados ao meio ambiente e os danos socioambientais também, para que seja feita uma reparação adequada. E no tocante ao plano preventivo, esses órgãos todos e mais alguns outros que eu posso estar me esquecendo agora, eles foram instados para que tenha uma preocupação maior com a matéria para evitar novos eventos de tal natureza. Tal sinistro, tal incêndio dessa magnitude, até da exposição heróica do Corpo de Bombeiros, chamou a atenção não só da comunidade, mas de todo o mundo. Houveram falhas. Logicamente, se de frouxa a gente pergunta ao senhor as falhas, como mitigar, elidir, disciplinar, autuar, qual é o número de laudos e pontos e contrapontos que merecem ser discutidos, não só no Porto, mas no Polo Industrial da Lemoa e também com relação ao Polo Industrial de Cubatão. Parece que você tem um arco, né, entre o Porto de Santos e o Porto de Guarujá, e dentro desse arco nós teríamos que ter aí pessoas competentes, abalizadas, equipamentos de primeiro mundo, como nós vimos buscar até alguns equipamentos e alguns produtos vieram de avião para poder eliminar as chamas e diminuir o impacto daquilo que já estava praticamente sendo jogado no canal do estuário. Muitas falhas foram encontradas nesse procedimento? Nosso trabalho ele tem um foco maior na questão ambiental propriamente dita. Por quê? Porque o dano a um bem que é da União, né, considerado o estuário, área sob influências da maré, ele atrai a competência da Justiça Federal nesse ponto. Então o Ministério Público Federal atua. Num plano de cidadania, nós podemos atuar de uma forma abrangente, mas uma atribuição, competência exclusiva da Justiça Federal, quer dizer, comum até, mas que tem um papel importante nessa questão ambiental. Além disso, a saúde pública tem um vetor também do SUS, e a União participa, e em grandes acidentes ampliados dessa forma, você tem que ter o auxílio de órgãos federais. As falhas, acredito que aconteceram. Esse terminal foi um terminal, essa parte que pegou fogo, ela tinha poucos meses de funcionamento, ela não estava no projeto original. Ainda está sendo apurada a causa, tive numa vistoria também para essa finalidade, mas ainda isso vai depender de uma perícia. Mas é lógico que ali era evidente que um tanque muito próximo ao outro, então o vento empurrava toda a chama, o calor, para o tanque próximo. Os sistemas de transferência dos líquidos inflamáveis, ele foi inutilizado pelo próprio incêndio, então você não tinha muito como manejar o que tinha entre os tanques, e a água do mar foi um fator que ajudou a combater o incêndio, mas também há já pesquisadores ou pessoas afirmando que isso pode gerar, com a mistura do cloro, até outros efeitos tóxicos. Então, enfim, ainda não se tem no plano de análise de laudos periciais a conclusão
exata dos efeitos todos e também das falhas que originaram. Mas a gente percebe, pelo menos, que certamente a administração pública tem que ficar muito atenta quando se licencia algo que tem essa magnitude tão ampla, porque os sistemas, eu acredito, tenham que ser reforçados de controle. Vias de saída ali, tem problemas de vias de saída. Temos a principal entrada da cidade, diria até das cidades, praticamente, Santos e São Vicente, na via esse terminal fica na via, praticamente. Então, todo esse tráfego do porto, o tráfego das cidades... Inibe as rotas de fuga, né? Inibindo rotas de fuga, isso tudo tem que ser repensado, a meu ver, para o bem da região. Eu acho que é uma organização, a população muito próxima desse tipo de terminal também parece ser preocupante, porque a fumaça, conforme a posição do vento, em certos momentos ela ia por baixo numa altura que atingia a população vizinha de morro, enfim. E tem um momento em que essa fumaça vai cair também, né? Pode acontecer o fenômeno da chuva ácida. Isso já os especialistas que podem explicar, mas tem especialista, o professor Paulo Saldiva, ele explica que as micropartículas são muito perigosas porque elas entram já nos alvéolos pulmonares, já entram na corrente sanguínea, né? Então, esse tipo de incêndio não é para acontecer. É um terminal petroquímico, ele tem que ter total condição de segurança e qualquer início de possibilidade já teria que ser coibida ali mesmo para não se ter um alastramento como ocorreu. Doutor D'Aloia, nesses 20 anos, algumas ações e representações nós provocamos e pedimos o auxílio do Ministério Público, ele que é o guardião da lei, em vários momentos no Porto de Santos. Mas nesses 20 anos, o senhor, doutor D'Aloia, o senhor viu muitos avanços com relação quando o senhor chegou aqui, com relação ao Porto de Santos. E como é que é isso na sua cabeça, essa relação porto-cidade, cidade-porto, ou porto tem uma cidade, ou cidade tem um porto. E nós que avançamos lá atrás, tínhamos até um plano de zoneamento praticamente orquestrado com a própria cidade de Santos e Guarujá, onde nós implantamos aonde ficariam as cargas mais impactantes, as menos impactantes, para não adensar a essa população, porque você tem hoje, na própria Ponta da Praia, nós estamos passando uma dificuldade muito grande. Estou falando agora de particulados, nós vimos aí o ar da Ponta da Praia foi questionado como a pior qualidade de ar do estado de São Paulo junto com Cubatão. Esses riscos, se nós tivéssemos seguido aqueles estudos que fizemos lá para trás, em 2006, 2007, onde já falávamos num porto, um plano de zoneamento para essas tais cargas, nós não teríamos avançado bastante. Como é que faz para corrigir estas distorções com agora a triplicação, por exemplo, da exportação de commodities na Ponta da Praia? A gente vê lá grãos, nós vemos a parte dos pellets de soja, dos cítricos, o açúcar, enfim. Como é que a gente vê e o senhor enxerga essa ligação? Como crescer e desenvolver sem perder a qualidade de vida? Esse é um desafio técnico, na verdade. Ao longo do tempo, foi perceptível o aumento efetivo da quantidade de carga, né? E a ausência de equipamentos suficientes para controle dessas cargas. Nós não temos nenhum caso, procedimento que acompanhe especificamente, ou melhor dizendo, de forma mais ampla, todos esse contexto que o senhor tem, essa vivência, essa experiência de conhecer como um trabalho de longa data e de profundidade. No nosso caso, as denúncias elas vêm mais focadas em um certo tipo de problema e são distribuídas. E os casos que caíram comigo, que tenham a ver com esse tipo de poluição, nós já fizemos denúncias em relação a denúncia criminal até em relação no caso era enxofre, do lado de Guarujá, e o acondicionamento inadequado desse enxofre,
com o lançamento e a criação de gases nocivos para a saúde, chuva ácida. Então, isso já foi veiculado pelo Ministério Público através de ação, inclusive penal. Nós temos aqui do lado de Santos uma preocupação da população com os granéis sólidos que sobram ao longo desse transporte, seja dentro dos terminais, nesse trajeto entre o caminhão, o terminal e o navio, ou até a via férrea, e ficam disponíveis e, por exemplo, aves como pombos, eles acabam tendo ali uma abundância de alimento e acabam se concentrando e aumentando a população. Então, num procedimento que nós temos aqui, nós chamamos, no caso, a CETESB, chamamos a Prefeitura, o IBAMA, a CODESP e a própria ANTAC para buscar um sincronismo maior entre esses órgãos. Assumiram um compromisso de fazer uma vistoria em cada terminal, levantar as falhas, fazer as autuações pertinentes, porque é obrigação do terminal manter sistema de controle disso, já que se não fizeram um zoneamento adequado, se não aderiram a E mesmo com o zoneamento adequado, precisa ter o tratamento adequado naquele local, porque em nenhum local deve se deixar esse tipo de alimento ou disponível para que essas aves que transmitem doenças possam procriar de forma desenfreada, né? Então, nesse termo de compromisso, eles assumiram de fazer fiscalizações, fazer autuações, porque o terminal ele tem a obrigação de respeitar a legislação, inclusive ambiental. Um compromisso dele que não dá para aceitar um terminal que desrespeite isso, porque está desrespeitando a própria população. Voltamos com um breve comercial e na volta estaremos perguntando ao Dr. D'Aloia com relação à nossa qualidade do ar e à dragagem do Porto dos Santos. Estamos de volta aqui com o Dr. Antônio Molina D'Aloia, procurador da República, e que tem muito pela frente, alguns desafios junto com nós santistas, as preocupações. Dr. D'Aloia, muito se fala em 2017 termos um calado de 17 metros. Sonhar é possível, mas perseguir esse sonho com qualidade e principalmente não esquecer o desenvolvimento, sabendo que aqui se escoa mais de 34% do PIB brasileiro. Com essa mágica, como é que nós vamos alcançar esse patamar, tendo em vista que o nosso porto já tem mais de 200 anos, alguns berços de atracação não possuem essa profundidade. O que fazer nesse instante? Quais são os estudos? A gente fala da dragagem, que causa impacto com relação à nossa beleza maior, que são as praias. Alguns pedaços de praia parece que ficam comprometidos. Existem estudos, existe algum acompanhamento com relação a essa dragagem? Qual está sendo a posição hoje do Ministério Público Federal? A dragagem, o Ministério Público Federal em Santos, nós, juntamente até com o Ministério Público do Estado, acompanhamos já há uns 15 anos. Seja a dragagem de manutenção, que acontecia antes para manter a profundidade do projeto do porto, enfim, seja a dragagem que ensejou agora o alargamento após 2010, do canal do porto de acesso, que é o canal que traz os navios de alto mar. Quando eles chegam próximos da barra, daí eles têm uma largura delimitada e navegam pelo porto dentro dessa faixa. E esse acompanhamento nós aí particularmente passamos a fazer na questão, em razão de denúncias de erosão na ponta da praia. E também tem o problema na Praia do Góis, que é ao lado do Arujá. Então, um dos pontos que a dragagem ela traz de questões a serem apuradas é essa situação da erosão. Porque os especialistas que trouxeram elementos para o Ministério Público, eles apontam que ao você alargar o canal, você cavando mais
lateralmente e também aprofundando, mas principalmente esse alargamento, ele trouxe um canal mais aberto para a entrada das marés mais fortes. Então, quando se tem uma ressaca, essa ressaca vai ter maior impacto. Por quê? Porque aquela onda vem com mais massa, mais velocidade. E isso destrói parte da urbanização existente e ali é um cartão postal, eu diria até do país, né? Porque é uma das paisagens mais belas que nós temos. E tem a praia, patrimônio de todo cidadão, que foi sumindo a faixa de areia. Então, inclusive torre de iluminação de praia, essas torres bem altas, precisou ser retirada, a rampa de barcos de acesso, embarcações precisou ser transferido o posto do bombeiro, construída uma extensão maior de uma mureta, enfim, várias alterações foram necessárias, árvores que estavam colocadas tiveram que ser suprimidas, enfim. O que o Ministério Público pediu para o seu corpo técnico foi uma análise do contexto ambiental, que seria a hipótese de retroceder à medida anterior, 150 metros, mas considerando a entrada dos navios que entram atualmente no porto. Então, os pesquisadores do Ministério Público foram até os órgãos que fazem os cálculos de largura de entrada de navio e chegaram à conclusão que 170 metros é suficiente para entrar o maior navio e não mexer na profundidade nesse momento. Que isso já seria uma forma de diminuir os impactos ao longo do tempo, você teria um resultado benéfico para a questão ambiental, mas sem prejudicar o fluxo dos navios no porto. Nós ingressamos com uma ação civil pública e nessa ação civil pública foi rejeitada a liminar. Nós recorremos ao Tribunal Regional Federal também, que não concedeu a antecipação que nós esperávamos em defesa do meio ambiente, mas resguardando o fluxo de navios, porque a gente tem conhecimento de que isso envolve uma série de outras questões que interessam para a população, como, por exemplo, o funcionamento do porto. Então, 170 metros já respeitariam essa finalidade. E foi marcada uma audiência judicial a respeito. A Codesp assumiu um compromisso ali de fazer um estudo para reduzir a entrada numa boia de aproximação. Só que ela trouxe um estudo, um cronograma de um estudo para um período muito longo, que não corresponde ao anseio que o Ministério Público vê como importante, que seria a redução de uma dragagem excessiva, sem prejudicar o fluxo de navios e, principal também, com economia de recursos públicos, porque dragando menos você gasta menos recurso público. A dragagem consome muito recurso público. E essa dragagem de menor quantidade, ela ainda assim asseguraria a entrada de navios, dos navios que entram hoje, e também ela teria a finalidade de reduzir os impactos da cidade em suas praias, em sua orla, enfim. E esse material dragado, ele está sendo depositado de acordo com o que preconiza a lei, ou de acordo com os termos de ajustamento de conduta do próprio Ministério Público, que a gente sabe que alguns locais têm materiais com maior incidência de material pesado, tem outros lugares, ou eles depositam tudo num lugar só. Como é que está sendo esse descarte dessa dragagem? Isso foi uma preocupação já dos Ministérios Públicos, resultou numa ação em 2006 também. Por quê? Porque o descarte tem que ser feito a uma certa distância, e quem controla isso é o órgão ambiental, que licenciou e que acompanha. E tem que ser feito de forma segundo o entendimento do Ministério Público, a não misturar as responsabilidades ambientais, porque você tem certos terminais que têm, até pela atividade industrial que realizam, e também que dragar aquele sedimento estará levando poluentes muito mais contaminados que outros trechos
o canal do Porto tem um grau, mas se você tem um terminal de uma indústria siderúrgica, ali vai ser um sedimento com maior quantidade de contaminantes. Então, misturar esses contaminantes prejudica a aplicação da lei de responsabilização por danos ambientais também. E uma coisa que assola principalmente a nossa cidade, a nossa região, é o crescimento assustador dos pombos e principalmente da população de roedores. Logicamente que o Porto é um local bem adequado para se proliferar não só os roedores, mas também o pombo, que, conforme os grandes sanitaristas, é o rato que voa. Fizemos tentativas, alguns estudos até pela Unisanta e algumas outras universidades. O próprio Dr. Filete, que é um veterinário, passou na época a administração Beto Mansur um convênio com uma faculdade de Milão, tentando o controle populacional através de anticonceptivos e híbridos, né, para que a gente pudesse controlar. Mas qual é a saída? Já que não existe em muitos desses terminais, não existem praticamente equipamentos e tecnologia avançada para diminuir, porque o alimento, onde tem alimento vai ter rato e vai ter pombo. Como é que a gente vai controlar e de que maneira essas empresas podem colaborar com esse controle de pombos e ratos na nossa cidade e região? Sem dúvida que essas empresas têm muito que colaborar, né? Porque elas é que trazem esse produto, por elas é que circula esse produto, então ele tem uma responsabilidade, né, e a possibilidade de colaborar. E é isso que nós, num outro tipo de iniciativa, a partir também de uma denúncia, nós trabalhamos chamando os órgãos competentes, a Prefeitura, o IBAMA, a CODESP e a ANTAC, para que façam fiscalizações conjuntas e autuem os terminais, orientem também, mas se houver descumprimento da legislação, autuem, porque o terminal ele tem obrigação de ter equipamentos adequados para que não disponibilize esse material, ou se caiu, ele retire dali, para que esse tipo de animal não tenha acesso. E então acredito que, além da população, claro, também colaborar, evitando dar alimento e água, abrigo, enfim, esses terminais eles têm um potencial muito grande para estão muitas vezes disponibilizando esse material. Então precisam controlar esse tipo de trabalho também, e a fiscalização tem essa finalidade. Nós ficamos por aqui com o Dr. Antônio Molina D'Aloia, procurador da República, e que nos deu essa lição, esta oportunidade de mostrar como é importante o equilíbrio ambiental de uma cidade com a sua qualidade de vida e o desenvolvimento que nós tanto precisamos. Conexão Porto volta na outra quinta com mais uma edição.